No Back de hoje a gente vai falar sobre tecno-utópico. O que é isso para você? Uma utopia tecnológica? Ou será que é talvez um imaginário, né? Que a gente tem aqui talvez todos esses problemas humanos da humanidade aí, né? Que a gente tem problema de ordem política, de representantes, acabe todos eles com a tecnologia tomando lugar? Não é bem isso. Tem um pouco a ver com isso, mas não é bem isso. Durante 400 anos, mais ou menos, a gente secundou nosso sistema todo de controle, né, das instituições, tudo em volta de instituições físicas mesmo, né? Que tudo que o Estado ali intermediava e fazia acontecer, né? Desde os serviços mais básicos, né, de saúde, né, educação, você ia até para outros serviços de infraestrutura, por exemplo, né, de controle de vaga de estacionamento, de tudo que se circundava num espaço público. A gente teve o Estado mesmo, né, eleito, né, pelos representantes, em teoria, né, a humanidade em si, controlando isso tudo. A gente está migrando de uma era de 400 anos que o Estado era responsável por tudo e que não tinha nada que impusesse, né, o que não era controlado, o que não era olhos vistos, né, por mais que tivessem os mercados obscuros, né, ou paralelos, o governo ele intermediava isso e ele criminalizava e ele controlava tudo, né, desde tributação em transações diferentes, etc., né, se a gente parar para pensar. Estamos migrando para uma nova era, né, Silas? Essa nova era aí que as empresas estão tomando conta, em instâncias diferentes. As empresas, cada um com uma abordagem diferente. Agora eu vou até cunhar aqui o que a gente está falando aí do texto, depois a gente vai falar para vocês, o texto é extenso, mas antigamente se olhava, né, para modelos de governo como democracias, autocracias ou regimes híbridos, né, entre autocracias e democracias. Esse tipo de visão que se tem de sociedade hoje em dia tem que ser remodelado, tem que ser refeito, né, por cientistas sociais, né, por pessoas que pensam na área, por quê? Porque com a tecnologia entrando no meio do caminho, você não vai ter somente essas definições, elas são muito rasas, né, para conseguir ditar o que essas empresas têm de interesse e como elas de fato vão impactar a sociedade e remodelar ela, né, ao ponto que a gente está chegando hoje em dia. Dados das pessoas, né? Hoje você tem hoje a empresa privada tem mais informação sobre o indivíduo do que o Estado, né? Tinha que fazer extensos, né? Censos, bater de casa em casa, perguntar, ainda se faz isso hoje, né? Mas você vê uma empresa qualquer que oferece um quiz no Facebook e tem muito mais informação sobre você do que o Estado em toda a sua trajetória de vida, né? Então, essa foi uma coleta e armazenamento de dados, uso, venda de dados, né? E também questão do mapeamento, né? Você tinha impressão dos mapas, né, por órgão público. Hoje está na mão de empresa também, né? E, e acaba pondo em xeque também, até um pouco é falado disso, né, no artigo de soberania nacional, né? Então, antigamente o mapeamento da cidade era uma informação restrita, né? E muito valiosa, né? Tá? Passou por guerras aí no início do século que você ter um mapa preciso da região que você estava era uma informação assim valiosíssima, né? Então imagina hoje que isso como é que fala assim, é domínio público praticamente, né? Esse conhecimento. Muitas vezes, eu até me pego pensando isso, né? A gente, e é muito importante, né? O jeito que o IBGE, e a forma como a gente tem que fazer os censos dentro dos países, para a gente ter noção de fato como é que está as classes sociais. A gente já até falou sobre pautas políticas, né? Que até representatividade podia, no futuro, a tecnologia usar dados mais esmiuçados para melhorar o jeito que a política funciona, né? A tecnologia e a política trabalham em relação a isso, para dar mais representatividade. Mas imagina o seguinte, hoje em dia, quase tudo, todas as transações são feitas online, tem atrelado a um CPF. Daqui a pouco tudo vai ser atrelado a um CPF. Então, você perguntar dados, por exemplo, de quantas TVs, quantos refrigeradores, esse tipo de pergunta que era feita antigamente em censo, vai se tornar tão desnecessário porque a pessoa não vai nem ter que fornecer esse tipo de dado para saber classe social que ela tem. Já se tem linkado ao gasto com cartão de crédito, gasto com débito de conta, o Open Banking, né, que chegou, ele vai abrir dados de tudo quanto é ordem de bancos diferentes para outros bancos. Aí o que você tem? Tudo fechado, entre extrato, entre gasto, tudo. O seu perfil de gasto já vai estar todo documentado de uma forma tal que esses dados podem ser utilizados pelo próprio Estado para meio que parear e mostrar, né, como é que aquelas pessoas de fato são, de que classe social elas são, né? Porque vai estar tudo tão fechado, vai ser difícil você não conseguir controlar tudo, né, da forma como é hoje. A tecnologia está entrando dessa forma tal que vai inutilizar certas partes do Estado e até da forma como sempre foi feito ao longo de vários anos, né? Eu não estou falando aqui que vai inutilizar o IBGE, mas o IBGE talvez tenha que pegar e se remasterizar ali dentro, ou procurar fazer de uma forma tal, reordenar a metodologia, para ela se juntar com a empresa talvez aí tecnológica, para ela cruzar dados e não ter que ficar colocando todo mundo na porta de casa de todo mundo, né? Conseguir fechar os dados e ela conseguir pegar, fazer talvez ali um punhado de perguntas, mas o grosso dos dados, né, já está na mão do IBGE, né?
sem ter que fazer todo o esforço e o dispêndio financeiro que hoje em dia tem que fazer. É um lado bom que se tem da tecnologia. Mas o problema é o seguinte, como a gente já falou também no passado, que tem um aspecto, né? E a gente até pode colocar aqui em cima, né? Dos tecnofeudalismos, né? Que a gente pode estar acabando com instituições e acabando com o governo e depois a tecnologia intermediar tudo, que eu não acredito que vai acontecer completamente, porque medidas públicas vão contornar isso e vão fazer parcerias. A gente vê nesse artigo falando sobre isso, que não existe só um padrão único de empresa que entra no meio disso aí. Tem empresas que têm abordagens em relação ao Estado de formas diferentes. Como é que ela lida com o globo, como ela lida no nível nacional e como ela lida com até viagem espacial. Então, ali a gente vê que tem 3 categorizações para isso, né? Tem as primeiras que são as que são mais globais, né? Que são de globalização, que elas não querem, né, barreiras, né? Elas querem transformar as pessoas todas do espaço físico, transportar todo mundo para o espaço digital, seja do jeito que está hoje em dia, ou para o metaverso, ou para algo correlato a isso, né? Então, pegar um grupo de pessoas, se transformar e meio que unificar a cultura para todo mundo fazer parte do mundo digital e internalizar todas as pessoas dentro desse mundo digital, que os governos e estados não têm controle muitas vezes, né? Você acaba intermediando todas as transações, seja pagamento, tudo, né? Até em espaço de sociabilização, né? Seja por um jogo como Fortnite, que vai lá e coloca desde museu a pessoas dialogarem lá dentro, né? Ou até outros jogos que vão lá e simulam esse tipo de coisa, né? Entre seres humanos, entre indivíduos, né? Então, a busca deles é substituir o espaço público para todo mundo acabar usando por ali e, com isso, indiretamente, acaba tirando o poder, né, de estados dentro dessas instâncias, porque como é que você vai tributar? Se você não tiver uma parceria para você regulamentar lá dentro, tem que realmente ter uma conjunção de nações fazendo isso, ou blocos, né, como muitas vezes a zona do euro faz, o Mercosul fazem, né, para conseguir respeitar os direitos, porque hoje se torna muito mais difícil se não tem barreiras, né, se os estados não controlam isso. As 3 empresas que são exemplos, né, de empresas que são globais, Apple, Facebook e Google, todas elas buscam transformar e até substituir, né, o que é feito de forma presencial com forma digital. Inclusive, pouca gente sabe, mas a Google está entrando com força através do Alphabet, né, tentando entrar no mercado médico também, né, no desenvolvimento médico com inteligência artificial e outros desenvolvimentos internos para expandir para outras áreas do mundo, né? Porque o Google hoje ele abrange desde geolocalização, ele controla pesquisa de compra e pesquisa de dados das pessoas, né? Pelo motor de busca, informações guardadas que é trocado de forma pessoal através de um e-mail, né? E você tem, fora o armazenamento em nuvem que é feito hoje, né? Pelo Google, e tem poucos players no mundo que fazem esse armazenamento em nuvem que é feito hoje, e é um dos grandes problemas que o artigo cita, é que tem poucos ou não tem nenhuma, né? Tem um grupo seleto de empresas, umas 4 ou 5 no mundo, que guardam todas as informações em servidores replicados pelo mundo, e não tem nenhum tipo de instância de Estado que faça isso, internalize os dados e tenha servidor nacionalizado. Imagina no futuro você poder filtrar o que entra ou sai de certos países, você ter servidores nacionalizados, para os dados das pessoas, dos cidadãos estarem ali dentro, né? Não ter nenhum tipo de empresa específica que possa remeter ou utilizar, porque a gente sabe, notoriamente conhecido, que a Amazon e a Microsoft trabalham junto com o governo americano para a segurança nacional e dados nacionais. Imagina se você tem uma empresa dessa que vai para outro país, recolhe os dados e aí, porque já tem uma parceria com o governo, ela vai lá e abre os dados de outro país e entrega para o governo americano, né? Ou entrega para um outro governo que ela esteja aliada, né? Numa questão mais estratégica, né? Então, o que você acha, Silas, desse mundo em relação a essas empresas que são globais, que o Estado não consegue entrar lá e controlar? O que você acha? É legal também falar que a maioria dessas ferramentas que são usadas hoje por empresas privadas só existem pelo incentivo estatal, né? Que a maioria, se você pega, existiria um smartphone hoje, né? O pessoal atribui aí ao Steve Jobs, né? Não, porque o smartphone e tal, mas vamos voltar lá atrás. Lógico que ele tem méritos, né? A empresa lá tem méritos, né? Por insistir na inovação, insistir em alguma coisa diferente. Mas tudo que torna ele possível foi a base de incentivo de pesquisa pública, né? Que foi o quê? Foi o governo injetando dinheiro para poder falar, não, a gente precisa desenvolver o GPS, que era majoritariamente militar, né? Aí você tinha a comunicação por rede, né? Internet, pô, a princípio, o primeiro objetivo foi com o emprego militar, né? Então, você consegue imaginar um smartphone hoje sem GPS, sem internet? Então, Silas, eu concordo contigo. E aí, se a gente pensar no início do artigo, fala, os últimos 400 anos foi tudo movido por Estado.
A gente está entrando É, numa era hoje que o complicado é o seguinte: já existiu, para ser honesto, né? A gente não vai também falar que nunca existiu, sempre existiu parceria público-privada, né? A claro. empresa colando junto com o Estado, fazendo as coisas direito. Agora a questão é, hoje em dia o Estado depende, a ponta não está assim, vamos lá, eu dou isso daqui, forneço para a parte privada se desenvolver, que antes acontecia através de incentivo militar, investimento público para dar tecnologia para o mercado, né, monetizar em cima. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que hoje em dia a balança desfavoreceu. Quem tem aí hoje a tecnologia que controla é a instância privada e o público hoje, para conseguir Sim, retomar hoje em dia, para conseguir ter acesso, para você conseguir mapear todo mundo, entrar na internet, pegar dentro dos servidores e tal, o Estado precisa desse acesso fornecido por empresas privadas, né? Então está na mão das aham, empresas privadas hoje em dia. É complicado, né? sim, e é exatamente onde eu queria chegar, né? Então, partiu dali, de onde a gente conversou, e pode chegar no ponto do Estado ou da nação, seja qual ela for, talvez lá na frente, chegar ao ponto de ter que comprar a informação dessas empresas privadas, né? Falar, estou precisando fazer uma organização, uma estruturação nacional aqui, eu preciso de tantos dados de vocês, ou às vezes até para, imagina uma investigação policial, o cara fala, não, ó, abre tudo o sigilo desse cara aí, fala, a informação desse cara é propriedade privada, você não vai poder mexer. O pior as pessoas não enxergam dessa forma. A gente sabe no governo do Brasil, nos Estados Unidos teve a questão dos bancos. Os bancos com um poder de influência desproporcional a ponto de assinar um cheque em branco para salvar banco. Que a empresa, o banco era tão grande que podia vir um sistema todo abaixo. A gente está falando do quê? Governo, o Estado, que tem mais poder, estava naquela posição de mais vantagem em cima do banco, mas foi lá e resgatou o banco da falência, né? Pouco tempo atrás, em 2008. E a gente aqui no Brasil sabe que teve desde construtoras a empresas de alimento que fizeram parcerias, né? E até certo ponto, parcerias que podem ser não muito vantajosas da perspectiva democrática para o povo. Por quê? A gente pensa o seguinte: se essas empresas começam a entrar muito e ter muito rabo preso, né? Uma com a outra, não vai mais estar atendendo ao povo. Né? Você vai ter ali empresas que vão estar lado a lado com o governo, e ela muito bem pode dizer, então, tudo bem, você vai fazer essa medida aqui que é em prol do povo, que o povo quer, mas eu tenho os dados do povo, eu tenho certas coisas aqui que eu posso incriminar você que hoje em dia está no poder. Eu posso acabar com esse governo aqui, eu posso desestabilizar o mercado inteiro, por quê? Porque eu tenho poder do espaço público. Eu posso moldar a opinião coletiva para tirar você do poder. Eu posso acabar com o sistema todo se você não for de acordo com o que eu quero. Porque hoje o sistema democrático, a gente está vendo isso em volta da gente, ele está sendo ameaçado por quê? Porque hoje tem uma plataforma que ela é dona de 3 ou 4 aplicativos diferentes, um a nível pessoal, de ponta a ponta, ou de grupos. O outro, ele criou-se um espaço público meio que não muito controlado, e que o discurso de ódio de de outros problemas que surgem na sociedade criado bolha e túnel de eco ali dentro, que não tem como se controlar e não tem como o Estado saber o que está rolando ali dentro. Então, essas plataformas hoje, elas são responsáveis por moldar a opinião política, social e partidária e econômica das pessoas. Então, ela pode muito bem acabar com o sistema todo e vir abaixo. Então, você vê assim, a balança de poder está como? Antes era aqui, ó, militar, desenvolvia tudo, já usava. Vamos agora passar para o privado. O privado vai estar aqui utilizando e vai monetizar. E aqui, ó, um pouquinho acima. E assim ao longo de 400 anos. E agora, o que acontece? O privado está em cima fornecendo Desequilibrou a dado aqui, ó. balança, né? Exato. E aí o que acontece? Esse aqui enfraquecido, será que é de interesse dessas empresas estender a mão para tentar fazer o Estado ficar forte junto ou não? Eu acho que não. Né? A tendência Lógico que é não. sempre ficar segurar aquele conhecimento com ele e dar conta-gotas ou dar fracionado. Porque é sempre eu fazer, agora que eu tenho um governo na minha mão, eu tenho o povo na minha mão, guardado ali com a instância pública, né? O espaço público ali na minha mão, o povo só se comunica ou faz as coisas através de mim. E agora eu tenho o Estado na minha mão. Ele tem ali os dois na mão dele, né? Se não tiver uma regulamentação em cima, não tiver monitorando todos os passos dessas empresas, elas vão ter todo o controle da fábrica social e econômica, né? E até de regulamentação na mão dela, né? Esses caras vão É. controlar tudo, né? O que você falou é interessante pelo seguinte, né? Então, o pessoal fala assim, isso daí é especulação, isso aí tá no campo do acho, isso é coisa que a gente já viu, né? Então, você vê, dependendo como você busca, né, na internet, quem que define para você os resultados que você vai encontrar ali, os primeiros, né? A gente sempre vai nos primeiros, né? O povo, eu quero informação sobre esse assunto X aqui. Quem põe para você os primeiros resultados? Será que realmente é pela relevância deles?
né? Então a gente já viu isso acontecendo, né? Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui no Brasil também, né? Que foi o quê? Você teve uma eleição que elegeu um personagem pouco provável, que todo mundo, né, olhava para o cara e viu o cara como quase um candidato meme. Esse cara aí, e ganhou. Aí aqui igualzinho. A segunda dose do repeteco é o quê? Lá quando a casa, porque aconteceu? O povo viu que entrou numa onda e acabou sendo enganado, ou caiu numa câmera de eco e fala, puta, eu elegi esse cara, mas esse cara não é a solução, né? Aí, pô, lá o cara em 4 anos caiu. Aí as mesmas ferramentas ajudam os caras a levantar um motinzinho, um negócio, fechar o Capitólio. E aqui a mesma coisa, né? Então, essa ferramenta, ela é forte, poderosa, já está sendo usada. E acontece de ficar pior como, né? A gente já falou aqui que pode ter uma transição aí para um espaço que não vai ser mais físico, né? E você fica fora, por exemplo, a lei não está acompanhando, cara. A legislação não está acompanhando, por quê? Porque o Estado ele está numa posição de desvantagem em relação às empresas. Ele não sabe como é que o algoritmo funciona, ele não sabe como é. Uma coisa que não se tem hoje, que pelo menos eu não vejo, os governos terem acesso à programação de como o sistema funciona. Porque aquilo ali se a gente pensar, uma sociedade toda física, ela tem prédios, tem tudo certinho, tem uma constituição, tem tudo ali. Ela sabe a programação da sociedade é a constituição e o que nela habita. Desde os prédios, as pessoas, tal, aquilo é a programação da vida real. A programação virtual, que contém esses elementos lá dentro de formas invisíveis, elas precisam ser de acesso público. É uma das coisas que as pessoas não discutem isso. Para todo mundo saber o que tem ali dentro, e como é que isso funciona, e como é que o algoritmo, hoje em dia o algoritmo, ele é o juiz, entendeu? Ele é o que vai lá e determina o que vai ser retroalimentado e o que não vai ser. Como é que se forma aquele perfil de certas pessoas, né, o que é recolhido daquelas pessoas e como é formado o perfil online daquela pessoa, a persona digital dela, são algoritmos que recolhem os dados. Então, se a gente não sabe a programação deles, como é que vai ter para o Estado conseguir pegar, entendeu? E subir junto nesse nível para pegar todo o tempo perdido e voltar num nível, né, que seja mais de igualdade. É difícil se não se abre, né, se não tem uma programação aberta. E aí, numa segunda instância, para a gente já não perder as instâncias das três, por exemplo, a gente já falou ali, né? A Amazon, notariamente, né, que vende, né, fora do Brasil, ela tem o conhecimento de saber o quê? Sabendo o seu perfil de consumo, o que tem que estar no topo da lista, o que tem que não estar no topo da lista para te fazer consumir mais. Então, ela já tem uma persona consumo sua, né? Uma As persona prioridades, consumidor. né? Isso, é uma persona feita à base do consumo. Tudo que ela consumiu, tudo que ela selecionou e procurou, de acordo com o consumo. O Google, ele já completa a sua frase na pesquisa. Ele sabe o que você está pensando, né? O que você tem de questionamento. Quantos questionamentos são mais comuns na humanidade atual? O que as pessoas têm mais insatisfação e dificuldade de entender do mundo? O Google tem acesso a isso. Não preciso nem falar em relação ao Maps, que ele também já sabe a maior parte dos lugares ou as zonas que são as hotspots da cidade ou dos países. O Google deve ter essa informação, aonde o povo quer ir mais, onde ele se concentra mais. Aonde o povo, o que faz as pessoas se juntarem mais? Qual que é o gatilho das pessoas se juntarem mais ou menos? O que gera mais ódio? O que gera menos, entendeu? Conhece a sua voz, né, cara? Exato. Sabe quais são os timbres de voz que são mais agradáveis também? Porque tem o timbre de voz de todo mundo ali falando. Então você pega essas informações, já tem uma segunda instância. E aí você pega o Facebook, que ele já tem uma noção de como é que as tribos e os grupos se juntam ali dentro. Então você pega esse combo de empresas internacionais, cada uma delas tem uma abordagem diferente, se juntar todos os dados junto, encaixotar, você forma uma persona completa, desde os maiores anseios, as maiores preocupações, os maiores consumos, como apertar os botões certos, como desestabilizar uma sociedade, tudo ali dentro já está fornecido, né? Não, e tudo que a gente falou vai se agravar, né? Juntando com outra pauta que a gente trouxe aqui, que foi o apocalipse quântico, né? Imagina quando você tiver o computador em condição de processar informação assim infinitas vezes mais rápidas, né? Para poder entregar esse perfil, né? Porque você precisa o quê? Para montar um perfil, você precisa cruzar dado, né? Cruzar informação, né? Então imagina quando isso tudo ficar mais rápido ainda de ser feito. A gente agora vai para uma segunda instância, que são as empresas nacionais. E não é porque elas têm nativamente nacionais, é porque elas optam em fazer parcerias, entre aspas, né, que a gente não sabe até que ponto e como é que isso vai se desenrolar, mas são parcerias quase público-privadas. Mas, assim, o público-privado com o privado acima do Estado, né? Naquele descompasso que a gente falou. É uma parceria que muito mais o Estado está precisando do que o vice-versa ali no caso, né? Eles não estão precisando tanto do Estado nesse momento, né, como era antigamente.
E aí, dentro dessas empresas que a gente pode citar aqui, a gente tem dois contextos. No geral, os que são mais fortes, para ser justo, o artigo fala, a Europa tentou diversas vezes fazer empresas com esse tipo de força. Seja uma empresa que seja uma parceira, né, da União Europeia e que seja nativa ali de dentro, mas ela não conseguiu ter o mesmo sucesso que a China e os Estados Unidos têm, né, as duas grandes potências atuais. E aí o que acontece? Nos Estados Unidos a gente vê que essas empresas nacionais incluem a Amazon e a Microsoft, que elas têm parcerias, né, com o governo americano. E na China tem desde a Huawei, né, que faz cabeamento de 5G, né, e que ela tem a tecnologia de ponta nesse sentido, né, e de semicondutores, né, junto com a SMIC, né, que eu não sei aqui, é uma empresa que a gente não conhece muito, né, mas as duas são assim nacionais, no sentido que elas foram geradas dentro do país. Hoje elas atuam a Huawei ainda mais, né? A gente sabe que tem, acredito, na Europa e na América do Sul, a infraestrutura de 5G construída através deles, né? Como grande, né? Acho que uma das principais em relação à tecnologia 5G desenvolvida foi feita na China, uma das pioneiras em relação a isso. Mas principalmente ela tem parceria com o governo chinês, seja em desenvolvimento de semicondutores e de 5G, até para ajudar a desenvolver a parte de inteligência artificial, né? De controle que hoje o governo chinês tem. Então imagina, você tem empresas que são aliadas a governos nacionais, como a gente já falou no passado, e se ela tiver acesso a outros mercados, outras pessoas, outras formas de dados, ela pode fornecer para esses países, ou ao país que mais tem interesse naquele momento. Se hoje não for a China, ela pode ir talvez para outro país, e naquele momento tem uma guerra fiscal, uma guerra específica, e ela vai lá e opta o poder que ela talvez me seja mais vantajoso eu fornecer para a França, por exemplo, os dados da Alemanha, ao invés de fornecer para os Estados Unidos. Então, eu vou pegar e vou dar para eles. Detalhe, cara, Diga. você citou a empresa aí, né? Por exemplo, a Microsoft, né? E eu tô do campo hipotético aqui, viu, gente? Exercício hipotético sempre, né? Microsoft faz videogame, né, cara? Um dos videogames mais vendidos do mundo, que é o Xbox, né? E você já tem reconhecimento facial, você tem o login de dados pessoais também. E não só isso, os jogos ultimamente têm saído bastante um estilo novo de jogo, né? Que não é tão novo, mas ficou muito popular, que é um jogo em que você toma decisões, né? Então, alguém está armazenando informação de que tipo de, ou para que lado sua mente tenderia a decidir mediante uma situação difícil, né? Você tem uma pessoa lá e fala assim, e aí, você ajuda ele ou deixa morrer, né? Assim, você mata ou poupa a vida, né? Você rouba ou vai pedir emprestado, alguma coisa assim. Então, só para complementar nisso do que a gente está falando, como que não é sem propósito, né? O segmento que algumas empresas escolhem e o perigo, né, de você estar abrindo, né, aquilo que é talvez uma informação que a pessoa tenha segurança. Não, eu estou confiando numa empresa que é do meu país, né, que é do interesse, que em tese o interesse seja a própria nação, né? Mas aí tem mais um card. A gente falou sobre a briga para o metaverso, e apesar do metaverso ter perdido força, né? E aí, atualmente não está no nível do que estava há pouco tempo atrás sobre conversa, os estudos continuam porque ainda não acharam a medida exata que vai fazer o povo migrar. O povo ainda não quer migrar completamente para dentro do meio online, digital, e ainda é visto como uma coisa meio questionável. Apesar das pessoas ficarem em casa demais e ainda jogarem demais, elas ainda não se veem como ser presente, né? E concreto dentro de um meio digital, inteiramente, né? Seja com o próprio, vamos cunhar o Neo, né? A sua persona digital, né? Sua pessoa ali dentro, se enxergando como tal, como um humano habitando um mundo que é idêntico ao real, mas é virtual. Ninguém ainda se viu nisso daí. Então ainda não pegou. Mas quem que são as empresas que estão competindo para isso? Atualmente é o Meta e a Microsoft, né? Que os dois criam esses mundos, né? E ainda mais a gente pensando que a Microsoft está mais à frente, né? Porque os jogos cada vez mais realistas e com essas escolhas sendo feitas dentro do jogo, o feedback pode ser muito mais o quê? Pode virar um projeto militar. Como controlar pessoas, né? Quais são as decisões que as pessoas vão fazer? Se você colocar ela no... É mais ou menos como colocar um rato no labirinto. Você vai estudando as alternativas e como ela vai escolhendo dentro das alternativas. E daqui a pouco você tem um modelo digital de tomada de decisão do povo. Ó, se você levar o povo a, por exemplo, tá sem comida, para onde o povo desesperado vai se ele não tiver comida? Para onde o povo vai se nenhuma das alternativas políticas forem viáveis? Como é que o povo vai reagir? Quem que eles vão querer tacar a pedra primeiro? Como é que o povo vai se organizar? Como é que essas... E até interessante de pensar, vai chegar num momento em que tanta coisa vai ser prevista, que até quem são as pessoas que têm a personalidade, porque vai ter a personalidade de todo mundo. As pessoas que têm mais tendência a serem líderes de levante social, elas vão surgir nessas pesquisas. O Google vai saber, cara, quem é a pessoa que tem mais dentro dela de causar o caos.
Quem é a pessoa que vai lá e vai ser o responsável por ajuntar as pessoas em volta dela e ter um carisma para fazer isso? Daqui a pouco, é só eliminar aqui, que a gente controla a população toda, porque a gente sabe que esses perfis de personalidade aqui são os problemáticos, né? No meio da multidão. E isso que a gente está falando assim de elas só estarem vendo e propondo aquilo que você vai escolher, né? Mas a gente nem considerou a hipótese de ser por exemplo, uma programação a nível subconsciente, entendeu? Porque pode ter também, a gente pega aquele conceito do filme A Origem, né? Jequiti. Jequiti. Que a ideia que a ideia Ah, é mais forte, né? A maneira mais forte de você implantar a ideia na cabeça de alguém é fazer ela achar que ela chegou naquela conclusão sozinha, né? E o videogame, né, tem uma força estrondosa no sentido de criar afinidade e de formar sua opinião, né? Então você cria uma conexão com o personagem que você transfere a sua identidade, né? Ah, e você fala assim, eu morri. Não foi você que morreu, foi o bonequinho lá no jogo que morreu. Aí você fala, eu morri. Aí então imagina, você vai ter uma programação, uma implementação de ideia direto numa experiência de altíssima intensidade, né? exato, exato. E aí a gente pensa em todos esses gatilhos possíveis que se pode ter. Você vai começar a fazer engenharia, e é complicado falar isso, né? Porque teve movimentos problemáticos no passado que fizeram isso. Desde engenharia social, a engenharia econômica, porque vai tendenciar as pessoas a caminharem para um lado, né? Vai meio que condicionar, porque você tendo poucos players, elas vão fechando as portas, né, para vários mercados. E hoje em dia tem até um problema mais agravante. O mercado em si, se você hoje em dia não tem presença online e você não investe dinheiro em muitas das áreas, né, do mercado, você não é visto, né? Porque o meio público já não é mais relevante, né? Tá fechando, as lojas estão fechando. As lojas online estão vendendo muito mais, infelizmente, hoje em dia. Uma dessas empresas grandes chega lá e fala assim, não, eu não quero. Eu não quero que isso seja movido dessa forma. Então, eu posso parar com a sociedade inteira, eu posso gerar pessoas insatisfeitas que vão querer arrancar você do poder, como a gente já falou no passado, e eu posso parar com o mercado, eu posso literalmente acabar, não ter mais marketplace. Não tem aonde ter a alternativa das pessoas comprarem a tempo hábil, entendeu? Acabar vir com o mercado todo abaixo. Não, é de interesse deles, claro, mas eles podem fazer uma chantagem, né? Uma chantagem digital ali no processo, né? Em escalas coletivas, né? Nacionais. Então, aí tem o último modelo que aí eu acho meio questionável de falar isso, né? Porque requer também um conhecimento que a gente acha que utopia é uma coisa que é o melhor dos mundos, né? A gente tem que confiar muito que essas empresas ou pessoas realmente queiram bem do mundo, mas se enquadra no na terceira categoria, que são os tecnotópicos, que ele dá o exemplo do Elon Musk, que é dono da SpaceX e da Tesla, né? São empresas que procuram empurrar a barreira em prol de uma suposta utopia tecnológica, né? Que os governos não têm interesse atual, que é pensar o futuro e tentar fazer ele prático e tornar ele real, né? Através de ocular, talvez, em Marte, em projetos espaciais, que hoje, pouco a gente sabe, a SpaceX tem parte do dinheiro que ela arrecada tem a ver com o governo americano, que ela hoje auxilia em projetos espaciais do Estado americano. Então, você tem uma participação também ali público-privada, mas o quê? Que interessa muito ao Elon Musk ter essa parceria, porque ele compartilha, ao mesmo tempo ele deve ser remunerado por isso, mas avança em relação a projetos que ele tende a pegar espaços futuros que podem ser privados e espaciais, né? Não vai ser espaço público, né, em outro planeta. Que ele possa abocanhar, que ele possa ter relevância em outros lugares. E aí a gente pensa que, sempre na minha perspectiva, confiar num indivíduo único, esperar que ele tenha, né, a vaidade dele não vai influenciar nas decisões, isso é muito complicado, né? A gente já viu no passado aí, né? Seja qualquer o escopo que for, se você deixar tudo na mão de um cara, mesmo que ele tenha a melhor das hipóteses e a melhor das intenções, que é muito difícil acontecer, ou quase nunca, ou nunca, né? Na minha perspectiva, nunca, pode chegar num ponto do que tá tão redundante ou tá em volta dele todos os tipos de decisões, o que acontece? Chega na hora dele passar o bastão ou ele falecer, vira uma guerra civil, vira uma luta por poder depois, né? Isso não é natural para as sociedades, né? Depois você tem que todo mundo se degladiar por poder ou ter uma estrutura que não está ali muito presente, que pode acontecer com sociedades baseadas puramente em tecnologia. Se você tirar a tecnologia do meio, a gente já falou no tecnofeudalismo, que pode vir abaixo com o sistema todo e virar uma guerra de foice, né? Cada um querendo pegar o seu. E a gente fala disso no momento que ele acabou de comprar o Twitter, né? E aí, em nome aqui da liberdade, entre aspas, né? Que ele falou que é para ter a liberdade de expressão, mas as pessoas que faziam chantagem não, as pessoas que faziam ironia dele foram excluídas da rede social. Isso aí é uma liberdade de fato?
O que não transgride ele não pode ser deixado ali dentro? Ele é um Já ser realmente. começou, né? Botar as asinhas de fora, né? Ele é neutro de verdade? Ele não é. O que alguém cutuca ele, ele vai lá e mexe dentro da rede. O espaço dele que ele tinha falava que era, né? É a liberdade plena, que as pessoas possam falar o que elas quiserem ali dentro. Por mais problemático e odioso que fosse ali dentro, as pessoas queriam liberdade. Mas começa a cutucar nele, ele pode agora censurar. Ele pode tirar de dentro. Qual que é esse conceito de censura que é lançado, né? Exatamente. E detalhe, a gente fala do. Até quando a gente começa com. A gente fala da utopia, né? Pô, né? Resolver todos os problemas, ou os principais problemas, pelo menos, né? Mas uma empresa dessa aí, um cara desse, consegue sanar um problema que parecia inimaginável, né? E o cara ganhou um clamor público, não só no país dele, mas de proporção mundial, né? Imagina o louco, falou, não, esse cara, ele realmente sabe o que ele tá fazendo, vamos deixar ele governar, vamos deixar ele e pedir pro cara tocar o negócio, entendeu? Imagina, sei lá, energia limpa e renovável, né? Sustentável. O cara consegue propor um negócio aí que é limpo, acaba com a emissão de carbono e tal. E, pô, ia abraçar, cara. Construção de imagem das pessoas. O meio virtual e essas empresas têm controle. Hoje em dia, ninguém. Vamos supor assim, as pessoas hoje em dia levam em consideração que elas podem estar lidando com alguém que teria que olhar o histórico policial dela, entrar num órgão público para olhar isso. Não, a primeira coisa que elas fazem é abre o Google. Elas vão lá e olham, vamos ver o que esse cara tem no nome dele. Né? Todo mundo faz isso. Eu já cheguei a fazer isso com pessoas que eu saí no passado, ou amigos, tal, eu já fiz. Você com esse cara, tá, não conheço muito bem. Então você está dando mais valor ainda até para a construção de relacionamentos, construção de visão de outras pessoas que você quer conectar, que você quer ser amigo, o que for. Você não vai lá e olha, talvez aí, claro que se tem importância que se faz isso online também, que você checa na histórico de carro, de pessoas e tal. Mas a primeira coisa que a gente faz, a gente tem um ímpeto, que é vamos soltar no Google. O Google hoje intermedia a nossa imagem que a gente constrói das pessoas, virou um histórico policial das pessoas, virou o fato de a gente digitar o nome dela ali, a gente fica já tranquilo, porque, olha, tô vendo aqui no Google que não tem nenhum tipo de coisa grave. Olha, ela tem um processo no nome dela ali, olha ali, ó. Vamos ver o que é esse processo e tal. Você entende? Mas essa empresa que hoje em dia é dona da pesquisa, né, ou dos motores de busca, que aquele governante esteja no poder. Vamos pegar aqui, vamos remanejar esses links para meio que moldar, quando pesquisarem o nome dele, aparecer sempre os piores links. Ou os E links que vaza todos os nudes do cara, né? Também, né? exato, e aí o que acontece? Muitas vezes acontece isso, o cara foi indiciado, mas ele não foi culpabilizado, no fim ele foi inocentado. Mas aparece o primeiro link dele lá, assim, ó, culpado por não sei quantos anos de roubalheira em tal lugar, mas ele não fez parte daquele esquema. Nós não estamos falando de candidato específico, a gente está falando de hipotéticas questões que alguém foi criminalizado, seja por vai lá e achou no meio da multidão, apontou, olha, aquele cara ali bateu em tal pessoa no meio da rua. E aí todo mundo vai lá e tagueia ele por aquele link que depois foi comprovado que ele não bateu em ninguém. A gente está entrando numa instância que todos os controles, os algoritmos constroem até a forma como as pessoas se encontram. Eu estava conversando com um amigo meu sobre o Tinder, né? Que o Tinder estava pingando num outro lugar, que não era o lugar onde ele estava, né? E ele veio me questionar assim, pô, dá uma olhada aí, Bira, o que está acontecendo, né? Porque no meu computador aqui eu não consigo tirar a minha cidade de Sorocaba. Eu não estou em Sorocaba, estou em outra cidade, no interior de São Paulo. Aí eu falei assim, nossa, mas complicado, usa uma VPN aí para mudar o negócio. Ah, VPN dá muito trampo. O cara falou assim, não vou querer fazer isso não, com o Tinder, né? E aí eu falei para ele, então, mas, porque faz um tempo, né, inclusive eu nunca usei Tinder, mas realmente, eu falei assim, mas qual o problema realmente de você não acessar o Tinder? O Tinder é tão importante assim para tantas coisas? Então, porque hoje em dia é difícil conhecer gente ao vivo e a cores, né? Hoje em dia tudo é em plataforma online, você precisa conhecer as pessoas, no geral, por amizade ou amigo de amigo e tal, e tudo via, né, rede social. Você troca ideia, abre papo, faz tudo, você pode conhecer a pessoa ao vivo. Mas você vai lá e dá o número dela e vai logo para dentro de uma plataforma, de um mensageiro instantâneo, né? Ou vai para dentro de um Instagram ou para outro, né? As relações humanas, até o jeito que se faz conexões entre pessoas, não existe mais em off, né? É muito raro isso. Para organizações de cunho social, cunho econômico, ou de organização, né, de formação de grupos, né? Hoje tudo não está aberto mais a ponto do Estado saber o que cada pessoa faz. Não está mais nisso. Hoje em dia, as empresas já sabem porque elas têm acesso aos diálogos. Né? Se uma empresa quiser ter acesso ao diálogo entre dois líderes sindicais, líderes de governo, líderes de instâncias sociais, líderes de comunidade, tá tudo ali documentado, amigo. Tá ali no negocinho, né? Talvez aí o povo tenha que descobrir alternativas para se escapar disso. Talvez o ser humano aprenda com isso, né? Da pior forma possível, tendo que ter tudo registrado.
A gente está chegando ao ponto de que tem dispositivo dentro da casa, de ordem de empresas diferentes, que ela está com o microfone ali e a gente não sabe se ele está ativado. Então, quando. Aberto 24 horas por dia, né? Isso, e vai chegar um ponto que as pessoas vão olhar aquilo ali e vão achar, poxa, mas quais são os espaços realmente que a gente vai ter liberdade para conversar entre pessoas e não ter no seu ouvido, né? Qual que vai ser o espaço privado? Os espaços privados hoje estão ficando cada vez mais na mão das empresas, né? Não está mais na. Antes o Estado tinha limites, né? Você não podia fazer certas coisas na rua. Isso aqui é permitido atrás de porta, lugar fechado. O que é lugar fechado hoje em dia, né? Não, e o pessoal fala assim, mas é só você selecionar as suas opções de privacidade no seu dispositivo, né? Vai chegando num nível, por exemplo, a empresa pode falar assim, você quer usar o celular, você quer usar esse aparelho novo que você usa há mais de 15 anos, você está super acostumado, você não consegue imaginar a sua vida sem isso daqui, você vai ter que aceitar a localização ligada 24 horas por dia. E Silas, eu fico imaginando, pouco a gente lembra do jogo que era de realidade virtual, né? Dos bichinhos japoneses, para a gente não falar o nome, né? Que estava assim, geolocalizando o povo e o povo indo atrás para caçar, né? Os bichinhos e capturar e tal, etc. Imagina esse experimento social que foi feito. Você consegue ver o movimento de manada, onde o povo vai mais, entendeu? Onde é que o povo se concentra, onde é que Tem um eles amigo meu gostam que fala que mais. era alguma organização aí governamental que estava procurando algum foragido político e, e ligou, porque toda criança quis brincar com aquilo, cara. Você via todos os cômodos da casa, né? Ela, ó, achamos, tá ali, ó, vai buscar. Imagina, fiquei pensando agora, num aplicativo no futuro que seja estilo Brockmon Go e seja para caçar criminoso, velho, na rua. O povo tudo saindo na rua com o celular e caçando. Então, Então, esse cara aqui foi a última vez visto o Lázaro, né, Felice? Não, o Lázaro foi visto a última vez em tal lugar. O povo sai tudo com o celular na mão, caçando os caras. Imagina isso, ó, capturei. Loucura, né, cara? Loucura a gente pensar que pode virar isso, né? Imagina, vamos terceirizar a força policial e terceirizar a busca por criminosos. Vamos pôr na mão do povo para fazer isso, né? E aí todo mundo sair na rua com o celular caçando a galera, né, cara? aí você vê como que é um intervalo curto de tempo. Eu sentei para reassistir Tokyo Drift, né? O Velozes e Furiosos 3 lá. Aí tem uma cena a primeira cena de drift, né? Molecada sai assim lá no topo do prédio, não sei o que, aquele celularzinho de 2 megapixels, sabe? Que parecia um monte de quadradinhos, os caras filmando. Eu falei, nossa, você via aquilo? Nossa, será que existe celular que faz isso, sabe? E olha o nível que a gente tá hoje, cara. Quanto tempo depois, né? Intervalo curtíssimo de tempo. Curtíssimo. Exato. E a gente está falando assim, novas potências surgiram. O mercado global, para você, hoje em dia, quem quer um dispositivo bom, não precisa correr as melhores marcas, né? Você consegue pegar de fora em valores muito acessíveis e câmera de quê? 15 megapixels, né? Um negócio assim, num nível tão alto, que até parece de parar para pensar, né? E parece um pouco conspiracionista, que dá acesso ao povo comum a um nível de tecnologia tão alto quanto está, não é uma coisa aleatória, entendeu? É uma coisa assim, a gente quer que todo mundo tenha isso, porque Premeditado. porque vai chegar um momento assim, todo mundo vai ter câmera. É só o cara levantar a câmera e ativar de forma remota que ele vai conseguir mapear. Você não precisa achar alguém na multidão. Imagina isso, você está numa cidade turística com trocentas pessoas, está na multidão, e você ter acesso a mais de 500 câmeras simultâneas de celular de pessoas diferentes, com ângulos diferentes da Isso, situação. Você vai conseguir ter acesso a microfone e você não precisa mais investir, talvez, em algumas regiões, em infraestrutura pública de monitoramento, porque o povo vai estar monitorando um ao outro, né? Todo mundo vai estar se é, monitorando. eu estava vendo uma palestra de uma pessoa que trabalhou por uma dessas gigantes aí da informação na internet, né? Rede social e tal. Ela falou assim, você nunca perguntou por que o botão ali de indicar o seu gosto, né? É tão simples. Você tem aparelhos extremamente sofisticados, mas o botãozinho tão simples, uma interação tão simples. Ela falou que o maior desafio dela quem, por exemplo, qual custo dos telefones de ponta hoje, né? Os smartphones aí de tantos mil reais, né? Não é esse o celular mais vendido no mundo, você entendeu? Então, o grosso do globo está consumindo aqueles celularzinhos assim, aqueles primeiros Androids lá da BlueBerry, sabe? Nem sei se esse é o nome do negócio. A maioria Ah, usa a internet hoje num celularzinho
super simples, de teclado mecânico ainda. Tem acesso à internet? Tem. Vai entrar na rede social? Vai, mas não é o mesmo layout, não é o mesmo configuração da página. Por que essa preocupação de levar para todo mundo? E aí, Não, aí, não, não acredito que seja filantropia, né? é isso que eu ia te falar. A gente fala assim, bom, tecno-utopia, né? O tecno-utópico, como a gente falou, que é um dos deles. Eu acho assim, as pessoas estão assim, colocando muito poder e confiança nas costas de um CEO, né? De uma empresa que, vamos pensar, é lucro em primeiro lugar. Depois, passando no lucro, ele conseguindo fazer aquilo tudo dar certo, tem a vaidade humana, ele quer poder, né? Uma pessoa única sempre vai querer poder a mais, né? A vaidade vai tomando conta. Quer Você... fazer beicinho de choro na frente do senador, né? Quando é perguntado das Exato, trapaçadas, né? Das tacanagens, né? exato. Mas como a maior parte das coisas da vida, né? A gente sabe que o ser humano ele chega num momento que ele vai querer dizer qual que é o trade-off disso aqui, qual que é que eu vou me entregar de volta para receber isso. E a gente não vai voltar no lema que a gente já falou, né? Que as pessoas são produtos. Vamos passar desse lema. Supondo que chegue numa medida que já tem os dados assim de gerações de pessoas. Será que os dados vão ser necessários? Será que a gente vai continuar sendo produto? Ou eles vão ter que procurar outro tipo de remuneração? Poder, influência, vão exigir que as pessoas não paguem, talvez com dinheiro, mas os governos tenham que pagar pela infraestrutura. Os governos têm que pagar grandes somas de dinheiro para conseguir manter a sociedade minimamente estável. Por quê? Porque se eles não mantiverem estável, assim, o poder todo da sociedade está na nossa mão. A gente pode acabar com a sociedade do jeito que a gente conhece. A gente pode vir Aí a abaixo, se pauta você não vira o pagar. tecnoterrorismo. Exato, é quase isso que pode virar, né? Pode virar um tecnoterrorismo, porque se você dá muito poder na mão de uma pessoa ou de um grupo de empresas ou de pessoas, ela vai pensar o seguinte: o que me impede de eu vir com tudo abaixo? Talvez lucro, continuar ganhando lucro, mas beleza. Se eu parar de receber lucro, eu não tenho interesse de manter essa sociedade do jeito que está. Se eles me pararem de pagar, vou chantagear o Estado a me pagar. Porque hoje eu sou dono da sociedade, eles não mandam mais na sociedade. O povo não manda mais na sociedade, eu que mando na sociedade deles. O que me garante que eu não vou, que eles não podem me pagar? Eu mereço esse pagamento. O cara vai pensar na cabeça dele. Eu que estou mantendo a fábrica social toda junta. Se eu quiser, eu acabo com essa fábrica social. Ninguém mais fala. Acabou o mundo, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, chegaram até o final, deixa o joinha para ajudar a gente. Se você é novo, seja bem-vindo. Convidamos você a se inscrever. Toda quinta-feira às 18 horas também estamos no Instagram e Facebook, @Back do Futuro.